Bom dia, nono ano. Aqui quem fala é o professor Flores, beleza? Como é que estamos? Esse aqui é um vídeo extra que eu vou fazer a partir de um tira-dúvidas que eu fiz ontem, certo? E aí eu fiz um tira-dúvidas pelo Message e eu tava gravando um áudio. Só que acabou que um aluno do nono ano, o Saul, fez uma pergunta, que é essa que tá aí no slide, que é o que é o fascismo. E aí eu não consegui com ele fazer uma conexão ontem. Então ele fez a pergunta no WhatsApp e eu vou aqui agora tentar fazer esse vídeo e responder de forma específica, certo? Tentar também aí fazer rapidamente uma interação hoje com a nossa realidade atual, certo? Então, primeiro é importante a gente entender nesse ponto que eu acho que vocês viram, né, esses dias, esse logo, né, em redes sociais, em algumas pessoas que vocês podem seguir no Instagram, WhatsApp, que é Ação Antifascista, né, que é um movimento que está acontecendo agora em crítica ao atual governo, certo? A intenção nossa aqui não é tentar analisar ainda esse movimento, mas o nosso assunto do capítulo que estamos estudando no ano, certo? Que é os governos autoritários e totalitários entre guerras, ele tem muito diálogo com esse momento que a gente está fazendo hoje. E aí a nossa intenção também é entender um pouco o hoje, né? Lembrar que tomar cuidado com o chamado anacronismo. Então, o fascismo que aconteceu no passado, nesse capítulo 5 que o seu livro aborda, da página 2 do volume 2, não é o fascismo que está ocorrendo hoje. Para a gente poder entender isso, então eu fui para dois vieses, né? Então ele vai abordar aqui duas referências de texto. Uma é o texto do Gustavo Feital Monteiro. O nome dele texto é Definindo o Fascismo, Comparando Análises e Interpretações, certo? O link do texto, deste artigo, está aqui na descrição do vídeo, certo? Também eu vou colocar lá no grupo de vocês, ok? Por que eu vou usar essa referência aqui? Porque para a gente entender um pouco o fascismo hoje. E aí, para o fascismo que está no capítulo 5, eu vou abordar um pouco umas características que está no site do Brasil Escola, beleza? Então, esse aqui foi um resumo que eu tentei fazer rapidamente para a gente abordar hoje. Então, primeiro ponto, o que é importante é entender que o fascismo ele tem duas formas de entender ele, como conceito e como fenômeno. Professor, como assim como conceito? Por exemplo, quando o Saul pergunta para mim o que é fascismo, eu estou falando para ele o que é. Então, eu estou conceituando para ele o que é o fascismo. Outra coisa é dizer assim, por exemplo, quando existe uma ação antifascista, é porque ele está combatendo o fascismo. Então, nesse ponto, existe um fenômeno no Brasil, né, que alguns grupos políticos estão praticando atos que podem ser considerados atos fascistas. Então, aí existe o fenômeno, certo? Porque o fascismo, como ele ocorreu, alguns historiadores defendem que ele só vai existir durante lá o período entre guerras, lá em Mussolini, lá na Itália, certo? Então, nesse ponto, e aí, seguindo esse. Então, entendeu? Então, o conceito de fascismo é o que é o fascismo, que é o que tentamos aqui hoje aprofundar nesse assunto. E o outro é o fascismo como fenômeno, né? Como um ato que ocorre em qualquer região, em qualquer nacionalidade, que pode ter algumas características, ok? Vamos lá então. Então, o movimento fascista ele é um movimento ideológico. Então, existe uma ideia que ela pode ser explícita ou não, ou ela pode ser implícita, que o que a gente chama de teoria do apetite de cachorro. Como assim? Hoje a gente está tendo uma prática, por exemplo, o Trump ele usou uma frase lá nos Estados Unidos que um cara antigamente usava para perseguir negros nos Estados Unidos ali na década de 60 a 70, certo? Então o que acontece? Ele usou a mesma frase. Aí esse cara da época que falou essa frase que o Trump disse era um cara racista. O Trump falou, não, aí o Trump disse, não, eu não sabia, mas entenda, não é coincidência, entende? Então, às vezes, as pessoas estão dizendo coisas
estão praticando ações dizendo que não sabia. Mas por quê? Porque aquela mensagem que ela criou não é para você, é para grupos específicos, certo? Então, o primeiro ponto importante, certo? A ideologia fascista ela não será explícita. Segundo, ela é um movimento social, certo? Quer dizer o quê? Que pessoas da sociedade podem praticar ou fazer movimentos que sejam considerados fascistas. Ele também é um movimento econômico e um movimento político. Então, o fascismo ele não tem só um braço ideológico social, certo? Outro ponto. Para o autor, né, ele vai dizer que ele vai analisar dois textos, dois autores clássicos, que é o Robert Paxton e o Michael Mann, que são especialistas na área de fascismo. Então ele vai entender que, primeiro, existe uma dificuldade de você criar uma definição estática do fascismo. E aí vamos para o dicionário. O que é estático? É algo imóvel, sem se mover, parado. Então isso quer dizer o quê? E aí é interessante a gente valorizar isso, né? Não tem como a gente entender o fascismo numa visão simplista de bem, do certo, errado, do bem e do mal, o preto no branco. Tudo na vida, nas ciências, elas são complexas. O que a gente pode tentar aqui, e o que eu estou tentando dizer a vocês hoje, é tentar simplificar o conceito. Mas não quer dizer que ele é um conceito simples. Entende? As coisas podem ser ditas de forma simples, para ela ser entendível, para você entender, mas não quer dizer que isso é simples. Certo? E eu acho que é uma dica que eu vou dar a vocês hoje, que existe aí, e é importante a gente estar estudando sobre isso, conceitos que são muito simples sobre esquerda, sobre direita, sobre centro, sobre fascismo, nazismo, que às vezes, por a gente não estudar sempre, às vezes a gente cai numa armadilha de pegar aquela informação e achar que é verdade, e é importante a gente estudar e estudar certo. Beleza? Vamos lá então. Então, a questão fascista, elas são diferentes. Então, por exemplo, se no Brasil existe um movimento antifascista, então, por exemplo, poderá haver um movimento fascista no Brasil. Só que aí, segundo o autor, ele vai dizer que mesmo que haja, vamos supor, né? Haja no Brasil aqui, eu estou agora interpretando, um movimento fascista, quer dizer que esse movimento fascista no Brasil ele é diferente do que aconteceu na Itália, certo? Isso é um ponto principal. Por quê? Porque a história não se repete. Ela pode ter singularidades, quer dizer o quê? Ela é única, mas ela pode ter certas características similares, mas não é igual. O fascismo ele é ideológico, ele está envolvido com diversas práticas políticas. Por exemplo, eu posso ter um governo de esquerda, um governo comunista com práticas fascistas. Eu posso ter um governo de direita, liberal, também com práticas fascistas. Então o fascismo como prática, ele não é uma exclusividade de um campo ideológico. E ele precisa das massas. É necessário você ter a população engajada para você querer ter um fascismo. Então, assim, eticamente falando, o fascismo ele não combina com a democracia. São opostos. E aí eu vou dizer por que a partir das suas características principais. Essas características principais eu peguei aqui do site Brasil Escola. O link o site está aqui na descrição do vídeo. E também vai estar na descrição do vídeo outros vídeos sobre fascismo. Beleza? Vamos lá então. Então, o primeiro ponto, que as características que eu vou aqui colocar são as características do fascismo clássico, certo? Foi a forma como o fascismo ele foi interpretado na Itália, certo? Então, os historiadores fizeram um estudo sobre o fascismo na Itália e criaram uma ordem de características sobre esse fascismo. Então, as características que vão estar aqui são características do fascismo italiano, que também nós estamos abordando no nosso capítulo 5 do nosso livro, volume 2, certo? E quais são essas características gerais? Lembrar, para a gente tentar fazer um paralelo com o presente, eu vou usar exemplos atuais, certo? Vamos lá então. A primeira característica aí do fascismo, na época de Mussolini, é um sistema unipartidário. Isso quer dizer o quê? Único.
único partido, que também é comum lá no nazismo. Então, quando eu quero um partido só, isso é um movimento fascista. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Existem algumas manifestações no Brasil que estão solicitando o fechamento do Congresso. Entenda, numa democracia é necessário eu ter uma Câmara bicameral, que é a Câmara, que é o Senado e a Câmara dos Deputados. Certo? Então vamos aqui lembrar. Lembrar que na eleição para presidente da República, todo cidadão que vota, ele vota no presidente, no senador e no deputado federal e no deputado estadual. Então, o deputado estadual que ganhou a eleição e está lá no Congresso, ele ganhou de forma legítima. Ele recebeu votos para estar lá. O deputado federal que ganhou votos para estar lá, então é legítimo o deputado federal estar lá, certo? O senador que está lá eleito, ele ganhou votos para estar lá, então ele também é legítimo. O presidente da República também ganhou votos, ele está lá porque é legítimo. Beleza. A justificativa de pedir para fechar o Congresso é que diz assim, eu não votei no deputado, eu votei no presidente da República. Certo, vamos lá. As pessoas, elas votaram no deputado. Por quê? O deputado, ele representa a diversidade da população, certo? Então existe uma regra para você votar no deputado e no senador. O senador é voto direto, mas o deputado é voto proporcional. Então, se um deputado, vamos supor, para ele ganhar, ele precisa de 100 mil votos, porque essa cota depende de estado para estado. Então, vamos supor que no Ceará, um deputado precisa para ser um deputado federal de 100 mil votos. E ele conseguiu 100 mil votos, então ele vai ser eleito, entende? Então, assim, pedir para fechar o Congresso é algo antidemocrático. Por quê? Porque, do mesmo jeito que o presidente ele foi eleito de forma legítima, o deputado também foi eleito de forma legítima. Eu não votei no deputado. Sim, mas alguém votou nele. Entende? Porque a democracia ela não é uma ditadura da maioria. Então, assim, uma maioria de eleitores e de votos válidos votou no nosso presidente. Certo? Mas não quer dizer que as pautas desse grupo que votou no presidente da República tem que ser as pautas, só essas pautas. Ela pode ser pautas predominantes, mas não apenas ela. Por quê? Porque, por exemplo, eu votei num deputado, por exemplo, que pode ser oposição ao governo. E por que é importante isso? Porque numa democracia não é uma ditadura da maioria. É um governo da proporcionalidade. Quer dizer o quê? Governa quem ganhou de forma proporcional à eleição. Quem tirou mais votos. Mas não quer dizer que essa pessoa manda só. Então, o poder do Congresso ele é um poder legítimo. Então, quando eu peço para fechar o Congresso, eu não estou sendo democrático. Professor, eu posso estar sendo fascista? É possível. Entende? Outro ponto. O culto ao chefe ou líder, /líder. Eu vi já falar, por exemplo, no caso do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, que as pessoas eram fã deles. Isso é perigoso. Por quê? Porque o que acontece? Um político, eu não posso ser fã dele. O político ele é um funcionário público. Eu voto num político porque eu acho que as propostas dele é correta para o Brasil. Então, quando eu deixo de ser eleitor para ser fã de um político, isso já é uma coisa complicada. Então, cuidado com isso aí. Então, uma coisa complicada é você ter o culto ao chefe ou culto ao líder. O termo culto está muito relacionado à religião, porque é realmente isso. Você pega e ao invés de ter uma relação com o seu deputado, o seu senador, o seu prefeito, o seu presidente, uma relação de funcionário público, que é o que ele é, e eu começo a adorá-lo como se ele fosse uma divindade, como eu estivesse o cultuando, isso é uma característica fascista. Isso é perigoso. Por quê? Porque uma pessoa apaixonada, que fala o professor Egberto, ela não consegue refletir e analisar aquela realidade. Então, por exemplo, se eu percebo um presidente, um prefeito, um governador com funcionário público,
Mesmo que eu tenha votado nele, se ele erra, eu tenho que fazer críticas. Por quê? Porque eu quero que seja o melhor governo. Só que quando alguém me ataca porque eu critiquei o governo, e ao invés de argumentar, ataca a pessoa, ataca a índole e fala que a pessoa não presta e começa a usar exemplos de outros governos, isso já é uma postura de culto e não uma postura de democrática, que é você discutir, certo? Outro ponto importante é o desprezo pelos valores liberais. Professor, e que valores são esses aí? No texto lá do Brasil Escola, ele vai dizer que são as liberdades individuais e a democracia representativa. Vamos lá então. Então, no momento que eu digo, eu faço uma passeata, eu passei de uma passeata que pede o fechamento do Congresso, certo? E pede a perseguição de certos grupos específicos, eu estou falando o quê? Eu estou indo contra a liberdade individual de fazer oposição e indo contra a democracia representativa, que é necessário, sim, certo? É necessário ter oposição. Ninguém é o dono da verdade, beleza? Outro ponto importante é o desprezo por valores coletivistas, que no caso aqui, lembrar lá que eu falei na aula, que o fascismo e o nazismo também ele nasce como uma resposta ao comunismo, ao socialismo e ao anarquismo, certo? E também ao capitalismo. Então é como se ele fosse ali uma ideia do meio, ok? Lembrar que hoje é muito complexo você falar que hoje a gente escuta muito, né? Ah, fulano é comunista, fulano é esquerdista, fulano o rótulo ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele tira o que realmente significa as coisas. Então hoje, no mundo de tanta informação e de um capitalismo muito mais avançado, é muito difícil você avaliar que as pessoas elas são isso de forma certeza, porque as pessoas são complexas. E aí, ao invés da gente estudar o comunismo, a esquerda, a direita, o centro, entender o que é ser reacionário, a gente usa esse conceito como adjetivo, entende? E aí, quando eu uso como para dar qualidade a algo, ou um defeito a algo, ou a alguém, eu tiro da palavra a força que ela tem. Por isso que é importante vocês estudarem, e foi muito importante a pergunta do colega, certo? Vamos voltar então. O outro ponto importante é a expansão imperialista. Lá no texto do Brasil Escola vai dizer que é a ideia do domínio dos mais fracos, certo? Infelizmente, o grupo que estão indo muito aos domingos, né, de verde e amarelo, eles falam muito isso, né? Que o que vale é só a palavra deles e que quem for minoria não vai ter espaço. Mas não é assim. Numa democracia, todo mundo tem que ter espaço. Todo mundo tem que ser. Todo mundo tem direito de expressar a sua agenda, o que é a agenda? De expressar suas opiniões, seus projetos. Certo? Então, quando eu tenho só um lado que é o correto, é muito perigoso para a democracia isso. Outro ponto é a vitimização de determinados grupos da sociedade, certo? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, começou aí as manifestações antifascistas. E aí alguns grupos já falaram que isso é terrorismo e tal. Vamos lá então. Todo mundo que cometer vandalismo tem que responder por isso. Mas não quer dizer que todo movimento seja. Como também não quer dizer que todo movimento que está acontecendo de fechamento de congresso, pedindo as 5, todo mundo que está ali peça isso, entende? Não é uma coisa simples de você entender e dividir e interpretar. É necessário você compreender que as coisas são complexas e dividir os movimentos, certo? Então, nesse ponto, por exemplo, hoje tem, por exemplo, o Estado do Ceará mesmo, ele proibiu também as manifestações antifascistas. Por quê? Porque está em lockdown em Fortaleza, em isolamento social. E aí é outra coisa complexa. Por exemplo, as manifestações arduas, né, estão corretas hoje em momento de lockdown? Então é algo a se analisar.
Beleza? Outro ponto importante também é a retórica contra os métodos políticos tradicionais. Então, esse negócio de nova política, ele pode ser sim considerado como uma forma de dizer que vai ser o novo, mas na verdade não é. Se você reparar, as práticas políticas agora do governo, né, desse governo atual, para poder analisar, na verdade, se você for ver ao pé da letra, ele está sendo incoerente em que sentido? Porque ele foi eleito com a prática da nova política. E aí já fechou um acordo com o Centrão, que foi envolvido na Lava Jato, que foi envolvido em outros problemas de corrupção. Professor, o senhor está criticando o governo? Eu estou mostrando os fatos, né? E que fato é? Que essa retórica de novos métodos políticos, tá? É a nova política, essa retórica, ela é vazia porque ela precisa vir com a prática, certo? Que não é o caso. Fala-se muito de fazer a nova política, mas na verdade não existe a nova política, porque os acordos antigos estão sendo feitos. E aí o que é a boa política, que é o ato de negociar, o ato de negociar pautas, foi demonizado. Então a política não pode ser demonizada. A negociação é a base da democracia. Agora, que negociação é essa? Por exemplo, eu sou um vereador, por exemplo. Eu vou lá na prefeitura, ó, eu quero uma praça aqui pro bairro Aeroporto onde eu moro. Aí o prefeito vai e diz: não, beleza, ó, eu preciso aprovar aqui um orçamento para pedir, para fazer uma reforma no horto. Você assina essa petição para mim para poder conseguir esse orçamento? Isso é uma negociação sadia. Por quê? Porque não existe questões espúrias, né, de corrupção. Para poder aprovar uma reforma no horto, precisa da votação dos vereadores. E em troca disso, eu quero um orçamento para fazer uma praça no bairro que eu fui eleito. Essa negociação não é errada, ela faz parte da democracia. Agora, por quê? Porque os recursos eles são escassos. Agora, o que seria corrupto? Eu ganhar um dinheirinho por fora para aprovar a praça no aeroporto e o prefeito ganhar um dinheirinho por fora para aprovar a reforma no aeroporto. Ou ele me pagar para eu poder aprovar, entende? Então existe uma diferença. O ato de negociar ele é um ato democrático. O que não é democrático é a corrupção, certo? Ou a perseguição, ou a vantagem financeira, certo? Outro ponto importante também do fascismo naquela época, de Mussolini, é a exaltação dos valores tradicionais, certo? E isso em prol em detrimento de valores considerados modernos. Hoje acontece muito também isso, né? Hoje você vai ter pautas progressistas, né? Como o casamento gay, é discutido a lei do aborto, que são temas polêmicos e muitas vezes valores tradicionais da família, eles são elencados para combater o que seria algo perverso de esquerda e comunista. Mas lembrar que numa democracia, tudo tem que ser conversado, debatido. Como, por exemplo, o casamento homossexual. É algo que tem que ser debate. A pessoa é um cidadão, paga seus impostos, porque civilmente, então entenda, porque de forma civil não se pode debater a possibilidade da pessoa poder se casar no civil e ter herança e poder adotar crianças. Você pode não concordar, mas em uma democracia é necessário pelo menos ter a discussão. E debater e discutir sobre não quer dizer que isso será aprovado, entende? Então é necessário a gente fazer isso. Outro ponto é a mobilização das massas. Então é necessário ter a população que é a favor de um líder sempre ativa, certo? E hoje esse ativismo é feito nas redes sociais. De você sempre escolher o inimigo, de você sempre escolher o alvo, de você sempre distorcer as informações. Então essa mobilização constante ela é necessária para deixar as pessoas focadas no líder e focadas na causa, certo? Aí como evitar que você caia nessa? É você interpretar os fatos. Por exemplo, segunda-feira
teve uma fake news aí da questão dos assintomáticos, eles não ser raramente passar a Covid-19. O problema é que a informação, realmente a bióloga da OMS falou, só que o que acontece? O que ela falou foi distorcido. Em que sentido? Em que sentido que ela falou o quê? Que realmente é raro a passagem de assintomáticos passar o Covid-19 num cenário onde existe testes em massa, num cenário onde todo mundo é testado. Então entenda. Para eu poder saber que você tem o coronavírus e você não passa o coronavírus, eu preciso fazer o quê? Teste em massa em todo mundo. Então, num cenário onde todo mundo é testado, foi interpretado que as pessoas que estão com Covid-19 e não têm sintomas, elas não passam o vírus, raramente passam. Raramente não quer dizer que não passa, entende? O problema é, eu não posso pegar esse cenário e colocar para o Brasil e dizer que eu vi algumas postagens. Já eu fiquei 2 meses de graça à toa dentro de casa sem precisão. Não ficou, cara, porque entende. O Brasil está testando? Não. O Brasil tem testes em massa? Não. O Brasil só testa quando? Quando você está com os sintomas avançados. Então, quer dizer hoje, em nossa realidade, no cenário brasileiro, tem como eu saber que uma pessoa tem Covid-19 e não tem sintomas? Não, porque não é testado, entende? Então, o que acontece? O caso que ela falou é de uma situação muito particular. E eu não posso pegar aquela informação dela e colocar como regra. Só que o problema é que acontece é distorcido a informação para mobilizar as massas, que no caso aqui é em torno de ser contra o isolamento social. Então, assim, se você vê uma informação, o importante é você sempre pesquisar sobre ela, beleza? E não apenas receber e pronto, de qualquer pessoa, até de mim também. Por isso que é importante estudar. Então, por isso que eu digo, estude, veja o vídeo, faça a tarefa e leia. Como hoje, releia o capítulo 5, vocês. Por quê? Porque vocês têm que formar, a partir do debate, a partir da interpretação, os nossos valores democráticos de estudo. Estudar também é uma forma de resistência. Eu não posso só ouvir o professor. Eu não posso só negar ele, falar que ele está errado sem ler. Certo? Eu preciso também ler e estudar para poder construir o meu conhecimento. E esse momento de isolamento social é muito importante para isso. Para a gente dar valor mais à leitura, à interpretação e à necessidade de ler livros e ler o mundo. E por último, para a gente poder encerrar aqui, o controle total do Estado fascista. Então, no Estado fascista, ele controla tudo. A economia, o Congresso, todo mundo. Não existe o contraditório, que é o quê? É necessário eu sempre ter alguém que vá falar os problemas do governo. Então, oposição é necessária, beleza? Galera, obrigado, lavem as mãos, fiquem bem, fiquem em casa se puder ficar em casa, certo? Mas sempre lava as mãos, álcool em gel, for bom, obrigado. Hoje aqui nós tentamos fazer um aprofundamento sobre o conceito de fascismo. Não é um conceito fácil, tentei aí relacionar com o hoje, certo? Mas vai dar tudo certo. Um bom dia, foi boa e até a próxima.